Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Suzana dos Anjos e esta é mais uma aula de filosofia. E hoje vamos nos aprofundar no conceito de indústria cultural, uma reflexão bastante atual sobre a arte e a cultura no contexto da sociedade capitalista. Vamos lá? Começando aqui então com os nossos objetivos. Entender a crítica dos filósofos Max Horkheimer e Theodor Adorno à chamada indústria cultural e compreender a extensão desta crítica para a reflexão sobre a arte num contexto capitalista. Quero propor uma reflexão a partir dessa tirinha aqui da Mafalda. Então, uma tirinha que vai nos ajudar a pensar sobre as relações entre a indústria cultural, os meios de comunicação de massa e a arte, a democratização da arte e da cultura. Vamos lá? Você leu isso? Aqui diz que a TV é um veículo de cultura. Um veículo de cultura? Ligou a TV. Toma, bang, bang, só violência. Se eu fosse a cultura, saltava do veículo e ia a pé. Para você, os meios de comunicação de massa contribuíram para a difusão da cultura ou para a sua descaracterização? É possível pensar que aquilo que a gente consome na TV, no rádio, na internet é cultura ou é uma coisa totalmente diferente? A cultura está em outro lugar. Será que a indústria cultural pode ser favorável à democratização das artes? As novelas podem ser um tipo de expressão artística? E o funk? E o cinema? O que é arte, afinal? Qual é a relação entre arte e cultura? Todas essas questões vão ser pensadas, vão ser investigadas pelos filósofos Max Horkheimer e Theodor Adorno a partir do conceito de indústria cultural. Adorno e Horkheimer criticam a apropriação das artes pelo capitalismo, que as teria transformado em meras mercadorias para consumo. Então, quase ali no finalzinho da década de 40, início dos anos 50, Horkheimer e Adorno estão problematizando esse tema porque eles percebem muitas transformações nos meios de comunicação que levam à promoção de um tipo de arte que não é exatamente aquilo que vai nascer do povo, não é exatamente uma expressão do povo. E eles percebem que essa arte promovida pela indústria cultural leva a uma padronização do pensamento, algo entendido como um grande problema. Nas suas reflexões, embora os novos meios de comunicação pudessem contribuir para a difusão cultural, isso não se cumpriu. O que os filósofos alertam é para uma massificação da cultura, que passa a ser consumida como mais um produto fabricado em série com a única finalidade de entreter e de divertir enquanto gera altos lucros. E eles vão dizer que isso aqui, o fato da arte ser entendida como mero entretenimento, como fonte de diversão, descaracteriza totalmente o seu sentido. A arte é para pensar. Arte é para criticar, é para nos levar para uma outra perspectiva e não para reproduzir o mais do mesmo. É isso que eles percebem, então, que a arte se torna a partir do advento da indústria cultural. Uma contextualização importante para a gente entender de onde surgem essas reflexões. Adorno e Horkheimer percebem que, com as transformações sociais ocorridas por conta da Revolução Industrial, as mudanças no mundo do trabalho e o desenvolvimento tecnológico experimentado no final do século XIX, a cultura que tradicionalmente era típica de cada povo passa a ser difundida como cultura de massa.
Então essa indústria começa a surgir nesse contexto, um contexto de grandes transformações no mundo do trabalho, da relação das pessoas com o trabalho e com o que elas esperam no momento fora do trabalho, lazer, entretenimento, etc. Então essa indústria começa a fornecer esses produtos para as pessoas relaxarem, se divertirem através desses novos meios que seriam compreendidos pelos frankfurtianos como cultura de massa. Submetidas aos efeitos da massificação promovida pela indústria cultural, as artes correm o risco de perder algumas de suas principais características. Então, por exemplo, de expressivas, as artes vão se tornar reprodutivas e repetitivas. Sabe quando você começa a assistir um filme e você já sabe exatamente o que esperar do final? Isso, de acordo com os frankfurtianos, deixa de ser arte, passa a ser mais um produto da indústria cultural. Sabe aquela música que você ouve, que você gosta de ouvir, e ela perde a sua importância, assim, ela cai no esquecimento de um dia para o outro e de repente surge um novo hit exatamente naquele mesmo formato que você conhecia anteriormente? Isso também descaracteriza a arte. De criativas passam a ser objetos de consumo, de duradouras as artes se tornam efêmeras, passageiras, perdem então a sua potência, perdem então o seu potencial crítico emancipador, potencial de nos levar para uma outra realidade e passam então a ser apenas mais um produto para o consumo, como um sapato, como um desodorante, como uma escova de dentes, enfim, tá? Deixa de ser arte. Então é uma crítica bem dura que eles fazem a isso. Vamos para uma atividade para pensar esse tema? Então vamos lá. Aqui a gente tem a letra de uma música, tá? Alguns trechos dessa letra, a música dos Titãs, chamada Televisão, e nessa letra a gente encontra o seguinte: a televisão me deixou burro, muito burro demais. Agora todas as coisas que eu penso me parecem iguais. Ô Crid, fala pra mãe que eu nunca li num livro que um espirro fosse um vírus sem cura. Vê se me entende que pelo menos uma vez, criatura, é que a televisão me deixou burro, muito burro demais, e agora eu vivo dentro dessa jaula junto dos animais. Caso você queira ouvir essa música, você pode apontar o seu celular para o QR Code que vai aparecer ali no cantinho da sua tela. Qual é a proposta aqui? Então analise a letra da música e discuta com a sua turma as possíveis interpretações da mesma a partir desse contexto, desse conceito de indústria cultural. Vou dar um tempinho aí para vocês se organizarem, pensarem sobre esse tema e a gente já retorna.
E aí, deu certo? Ouviram a música? É legal então a gente analisar através da letra dessas músicas que podem até ser entendidas como produtos da indústria cultural sobre a própria indústria cultural, né? Então pensar a indústria cultural a partir de um elemento da indústria cultural é algo aí paradoxo interessante, né? Então, vamos aqui para uma sugestão de reflexão. Dessa vez, uma novidade, trouxe mais uma tirinha da Mafalda que vai nos ajudar a pensar as possíveis interpretações da música ali, televisão dos Titãs. Então, nessa tirinha a Mafalda diz: use, compre, beba, coma, prove. Ei, o que eles pensam que nós somos? Desliga a TV. Mafalda fica brava, não gostou. Então ali ela percebe que a televisão incentiva as pessoas a um consumo. A TV é repetitiva, é chata, ela desliga. E o que nós somos, né? Se não somos meros consumidores, o que nós somos? Liga a TV novamente. Os malditos sabem que nós ainda não sabemos. Então nós buscamos entender quem nós mesmos somos a partir do consumo desses produtos culturais. Porque somos muito burros, burros demais, né? Os Titãs diriam isso. O que vocês pensam a respeito? Bom, vamos continuando aqui então a nossa reflexão, uma aula bem instigante, né? Para Adorno e Horkheimer, com a popularização dos meios de comunicação, como o rádio e a TV, os detentores dos meios de produção perceberam que o potencial de manipulação das massas por meio das mídias estava surgindo, né? Então esses grandes capitalistas começaram a se apropriar também da cultura como uma forma de gerar lucro, mas também de manipular as massas. Isso é até interessante a gente perceber como a cultura muitas vezes é utilizada até dentro de governos totalitários. A gente tem essa expressão então da arte, da cultura, do entretenimento sendo utilizado como forma de manipular as massas para promover um pensamento único em defesa de governos totalitários. É um exemplo interessante. A indústria cultural alcança seus objetivos porque os produtos culturais servem a uma demanda formada ideologicamente. Existe um desejo nesses produtos. Ao mesmo tempo, agradam a grandes grupos empresariais com os seus lucros e levam à manipulação das massas, à padronização do pensamento e à perda da capacidade crítica, ou seja, a anulação total do sujeito pensante, né? Nos emburrecendo ao invés de promover a nossa libertação, a nossa emancipação. Então, esses produtos, de acordo com os frankfurtianos, eles não vão promover, nos potencializar e sim vão nos apagar enquanto sujeitos. Essa é a ideia. A cultura de massa não é produzida, mas sim reproduzida. A ideia aqui não é criar algo autêntico, mas reproduzir incessantemente o que já foi produzido até que a demanda pelo objeto reproduzido esgote-se para conseguir atingir um maior número de espectadores, gerando assim um maior lucro com menos esforço e gasto. Existe de fato um padrão na indústria cultural. O padrão é aquilo que agrada, aquilo que vende. É por isso que a gente vai a um cinema num determinado shopping center e depois vai em outro e são os mesmos filmes passando, tá? Não tem diferença nenhuma. E às vezes até é um filme diferente, mas ele tem as mesmas características. Você começa a assistir, você já sabe qual é o final, porque são fáceis, são assimiláveis, são palatáveis, são produtos que agradam as pessoas, né? Então as pessoas querem consumir aquilo, tá? É uma crítica também proposta pelo Adorno e pelo Horkheimer. A teoria crítica da sociedade, desenvolvida pelos frankfurtianos, não pretendia idealizar as produções culturais, mas denunciar o uso ideológico das artes, das mídias e da cultura como meio de manipulação e controle popular mediante interesses políticos e econômicos. Então existe um uso ideológico dos produtos da indústria cultural, da cultura de massa, tá? E isso deve ser compreendido, é intencional, existe uma intenção que assim seja, existe uma intenção no enredo da novela, existe uma intenção na reprodução dessas mercadorias como arte, certo?
Vamos para uma atividade? Então, aqui uma tarefinha à mão na massa. Agora a gente tem um poema. A ideia é que a gente faça, então, uma interpretação crítica sobre esse poema. Vamos ler juntos? Então, o poema se chama Eu, Etiqueta, de Carlos Drummond de Andrade. Diz o seguinte, é um trechinho só, tá? Em minha calça está grudado um nome, que não é meu de batismo ou de cartório, um nome estranho. Meu blusão traz lembrete de bebida que jamais pus na boca nesta vida. Em minha camiseta, a marca de cigarro que não fumo, até hoje não fumei. Por me ostentar assim tão orgulhoso de ser não eu, mas artigo industrial, peço que meu nome retifiquem. Já não me convém o título de homem. Meu nome novo é coisa. Eu sou a coisa, coisamente. Então aqui o Drummond está justamente falando como o consumo excessivo dessas etiquetas, desses bens da indústria cultural, levam à coisificação da própria pessoa. A pessoa se torna aquilo que ela consome, tá? Perde a sua identidade. Um processo, inclusive, que Karl Marx, um filósofo que inspira os frankfurtianos, vai chamar de reificação. O que é para vocês fazerem a partir disso? Elabore uma análise crítica do poema, explicitando as suas possíveis interpretações a partir do conceito de indústria cultural. Então, agora a produção filosófica, colocar a mão na massa e escrever sobre o poema, e vocês podem ler o texto na íntegra, apontando o celular ali para o QR Code que vai ficar aí na tela para vocês. A gente já volta.
E aí, pessoal, deu certo? Então, pensaram sobre o poema Eu, Etiqueta, de Carlos Drummond de Andrade, um poema bem interessante, ele é grande, a gente trouxe aqui um trechinho só, mas é legal a gente analisar cada detalhe e esse processo, né, de coisificação do homem a partir do consumo excessivo desses bens da indústria cultural, esses bens promovidos pelo capitalismo com um objetivo muito claro, muito específico, que é a manutenção do próprio sistema, né? Bom, vamos agora então para a nossa revisão. Hoje tivemos uma aula bem interessante sobre a cultura no contexto capitalista, chamada indústria cultural. Estudamos esse conceito como um meio para a manipulação ideológica das massas, tornando a arte e a cultura uma mercadoria que é explorada como um bem de consumo mediante interesses políticos e econômicos, tá? Pensamos, nos aprofundamos nesse conceito de indústria cultural. É isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, uma aula bem instigante aí para a gente fechar as nossas discussões aqui em filosofia. Foi um prazer estar com vocês e tchau, tchau!